Oi, oi, meu povo! Como é que vocês estão? Gente, a gente tá muito chique de canal no YouTube. Eu tô gostando desse negócio aqui, então vou pedir pra vocês pra curtir, compartilhar, salvar o vídeo, comenta aqui embaixo o que que você tá achando, deixa um likezinho aí, ativa o sininho das notificações pra você saber todas as vezes que a gente vier por aqui. Porque eu lembro daquela música que fala assim, ó, é só você chegar assim, o quê? Que eu volto. Vamos lá, gente, para o nosso bate-papo de hoje. Hoje eu quero trazer para vocês algumas informações sobre os tipos de processos seletivos. Existem processos aí dos mais diversos. Eu vou continuar chamando de processo seletivo justamente por conta do que a gente já conhece, a gente já conversou sobre isso, porque todo mundo chama de processo seletivo, gente. Não vou ficar inventando nomezinho bonitinho aqui para ninguém entender, ou para depois você falar, meu Deus, o que que é isso? É atração ou seleção? É processo seletivo ou recrutamento? É o quê? A gente vai chamar de processo seletivo, tá bom? É tudo a mesma coisa. Entendendo que tem um detalhe muito específico. Quando a gente fala de processo seletivo, é todo o processo, todas as fases do processo. Eu vou contar para vocês, a gente vai conversar sobre cada etapa dessa, sobre cada fase dessa em um outro vídeo. Vocês vão conseguir acompanhar em todos os processos, mas a entrevista é só uma etapa, tá? Lembra que a gente conversou sobre processo seletivo e a gente correlacionar isso com o assunto de cliente? Pois é, o fechamento ali, a conversa, a negociação com o cliente é apenas uma etapa só, mas a gente tem o relacionamento com o cliente, tem a busca do cliente e cada parte dessa também é parte de um processo seletivo, ok? E por isso eu quero trazer vocês para essa visão de que a entrevista é apenas uma etapa de um processo que pode ser grande e oneroso, no sentido de oneroso assim, né, gente? Gastando dinheiro da empresa. Ou ele pode ser de fato curto, efetivo, prático, fácil, eficiente ali, com resultado de fato focado no que realmente a empresa precisa, tá? E eu quero trazer vocês para pensar sobre isso. Hoje existem três tipos de recrutamento e seleção. Hoje, assim, né? Tem uma cota já de tempo que, que são esses três apenas. Mas para a gente organizar nosso pensamento aqui. A gente tem o processo seletivo interno, que é feito dentro da empresa, o processo seletivo externo, feito para fora da empresa, e o processo seletivo misto, que entram as duas coisas ali dentro desse processo, ok? Para falarmos sobre recrutamento interno ou externo, não é que a gente vai fazer no sentido de localização. E agora, a gente faz aonde? Gente, eu juro, eu vou fazer essa cena para vocês porque é real. Onde é que eu faço recrutamento e seleção? Será que eu faço aqui dentro do escritório ou eu faço numa parte externa, numa localização ali embaixo de um todo, no meio da rua? Gente, não é sobre localização que a gente está falando aqui. A gente está falando sobre o tipo de processo, ok? Então esquece esse negócio de interno, interno, ser dentro ou fora da empresa. Na verdade, a gente está falando sobre a estratégia de divulgação, principalmente, a estratégia de abertura dessa vaga. Quem que vai participar do processo seletivo? São pessoas internas ou são pessoas externas? Pronto, agora a gente resolveu esse problema, ok? São pessoas internas ou são pessoas externas. E aqui também nesse sentido. Então, se são pessoas internas, já são pessoas que são funcionárias de dentro da empresa. Se são pessoas externas, são pessoas que ainda não têm vínculo nenhum. Pode até ser um prestador de serviço, talvez, mas que não tem vínculo nenhum no sentido de trabalhista. Não tem carteira assinada ainda dentro da empresa. Então a gente diz que é um processo seletivo externo, ok? Se a gente abre uma vaga para uma seleção mista, a gente abre ela internamente e a gente abre ela externamente. Conceitos já ajustados, maravilha. Vamos falar agora um pouco sobre cada um. Quando a gente vai falar sobre recrutamento interno, ou melhor, processo seletivo interno, ai gente, até eu me confundo, mas faz parte. Quando a gente vai falar sobre esse tipo de recrutamento, existem algumas coisas que vão facilitar a nossa vida. Por exemplo, o custo com relação ao marketing, o custo com relação à divulgação dessa vaga. Em um outro vídeo a gente fala aqui também sobre isso, sobre coisas que você pode fazer para não gastar custo zero com plataformas, com blog, enfim, um monte de coisa que hoje às vezes a tua empresa, por exemplo, pode estar pagando e que não está sendo efetivo. Mas a gente conversa sobre isso num outro momento, tá?
Já já a gente conversa sobre isso. Hum. E a gente tem um custo reduzido com relação ao marketing. Por quê? Ao invés de a gente estar falando no marketing externo, a gente também vai utilizar o endomarketing, que é o marketing interno. Então, basicamente, gente, ó, pegou ali a vaga, fez um card, um postzinho, mandou para os funcionários tudo, pronto, a divulgação está feita da vaga. Em tese, a divulgação está feita. Colocou ali as informações, tudo, né? De forma clara, fácil de ser entendida, sem precisar necessariamente de muita explicação. Pronto, o marketing divulgou, já foi. Não gastou nada quase. Talvez você mandou alguém fazer um card, mas até você pode fazer esse card dessa vaga e divulgar, ok? Sem problema algum. Então, alguns benefícios, né, que acaba trazendo para a gente essa questão do recrutamento do processo seletivo interno. Um outro detalhe é que a gente já conhece as pessoas, já conhece o andamento, já conhece a parte técnica, já conhece muitas das vezes também a parte comportamental, principalmente se essa pessoa, por exemplo, tiver passado por um primeiro recrutamento e seleção lá atrás, quando ele fez um recrutamento externo para entrar na empresa, que tinham ali, por exemplo, feito os testes comportamentais, avaliações comportamentais. Então, tudo isso também já vai ajudando, ok? E já vai trazendo esses dados, essas informações para a gente, o que vai facilitando. Já no processo seletivo externo, por exemplo, muitas das vezes a gente precisa pagar, inclusive, algumas plataformas, porque a gente tem acesso ali de fato a muita gente. Isso é interessante porque é aqui o principal momento que marketing comunica com RH e que a gente ama demais. Por quê? Quando a comunicação externa de marketing da empresa não tá legal. Muito provavelmente o recrutamento e seleção também vai estar ruim, vai estar defasado. Vão chegar, por exemplo, pessoas dentro da empresa para fazer o processo de seleção achando que a sua empresa faz o serviço A, sendo que faz, na verdade, o serviço B. E aqui é que está a diferença principal com relação ao recrutamento e seleção. Lembra que a gente fala aqui principalmente para profissionais que são estratégicos, profissionais de RH que de fato geram resultado para dentro da empresa, que é aquele profissional que gosta de dinheiro, gente. Estou vestida já, ó, na cor aqui, na paleta para vocês. Ah, gente, uma paleta de dinheiro, não é possível. Então, é para trazer de fato essa ideia. Quando a gente faz o recrutamento misto, a gente junta essas duas coisas. Precisar de estratégia, tá, gente? Para a gente pensar sobre isso, para a gente falar sobre isso. Mas é de fato informação que você precisa ter, pensar e analisar. Qual é o tipo de recrutamento e seleção que a gente vai abrir? Vai ser interno, externo ou misto? Então, vai trazendo essas informações de fato para que a gente consiga encontrar resultado. Sabe um outro benefício que tem também o processo seletivo interno? A motivação dos funcionários que estão ali dentro. Muitas vezes, quando são funções novas ou funções diferentes, funções de cargos mais altos do que a base ali do operacional que tem na empresa, os funcionários eles se sentem de fato mais valorizados, mais pertencentes quando participam desses processos. Quando primeiro abrem as vagas internas para valorizar o talento que já tem dentro de casa antes de deixar isso externo, sabe assim? E te digo mais, a gente pode inclusive se surpreender nesses processos. Quando, por exemplo, você abre uma vaga de gestão, de liderança para alguma função e alguns daqueles funcionários se cadastram, se candidatam para essa nova vaga, é muito interessante a gente perceber quem que acredita, quem que imagina que tem potencial ou tem qualidade, de fato, características para que, de fato, integre ali aquela vaga. É muito importante a gente ver esse movimento dentro da empresa. O que não exclui, por exemplo, o gostoso de trazer gente nova para a empresa, gente que de fato traz conhecimento, experiência, capacidades, competências, análises diferentes que a gente não estava acostumado, que é justamente o motivo principal de a gente abrir uma vaga com relação ao processo seletivo externo. Mas isso precisa ser analisado. O que de fato vai trazer mais resultado para a empresa? O que de fato vai ser mais econômico para a empresa e mais eficaz no sentido de menos custo e mais efetividade, entende? Então isso precisa ser analisado. Por isso que você precisa conhecer a empresa que você está fazendo o processo seletivo. Por isso, inclusive, Headhunter tem que ter um olhar mais específico para a organização e não somente para a vaga. Eu quero trazer, inclusive, uma informação para vocês sobre isso, para a gente contextualizar esse nosso assunto, essa nossa pauta. Algum tempo atrás, a gente tinha a função
na carteira de fato, né, no CBO, no Cadastro Brasileiro de Ocupação, que basicamente é aquele códigozinho que fica na carteira de trabalho para identificar a função. A gente tinha até um tempo atrás a função de auxiliar de serviços gerais. E aí eu te pergunto, o que que era um auxiliar de serviços gerais? De qual setor é um auxiliar de serviços gerais? Em qual tipo de ramo, de atividade esse auxiliar de serviços gerais trabalha? E aí a gente tinha, por exemplo, desde um restaurante, tinha um auxiliar de serviços gerais na área da limpeza, dentro dali lavando os pratos, cuidando de algum auxílio de fato para dentro da cozinha, mas tinha algum auxiliar de serviços gerais também que fazia entrega das marmitas desse mesmo restaurante. Então entende que era uma coisa muito genérica, generalista e não tinha de fato uma especificidade? Essa mesma função que tinha no auxiliar de serviços gerais de dentro do restaurante, tinha também dentro de uma empresa, de um escritório completamente administrativo. Então, de um tempo para cá, o governo exterminou, excluiu esse código da parte do sistema da carteira de trabalho. E a gente agora não tem mais auxiliar de serviços gerais. A gente tem um auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, auxiliar de carga e descarga, auxiliar de produção e tantos outros que muitas das vezes a gente utilizava serviços, nomes, né, genéricos com relação a isso. Por que que eu estou trazendo essa pauta para vocês? É uma curiosidade, sobre o processo seletivo que impacta ali, mas justamente porque você precisa conhecer a empresa. Naquela época, o processo seletivo precisava ser feito assim: auxiliar de serviços gerais para onde? Para um restaurante? Para uma farmácia? Auxiliar de serviços gerais para qual área? Né, porque às vezes a mesma pessoa que podia fazer a limpeza ia para dentro da cozinha, ia para menino, enfim. Mas então, a gente precisava saber dessas informações. Não é porque a gente não tem mais a informação no CBO muito generalista que a gente não precisa saber, pelo contrário, a gente precisa saber sim. Qual é a empresa, o que que fala, o que que prega, quais são as missão, visão e valores da empresa, para a gente conseguir fazer um recrutamento de seleção muito melhor, bem mais lindo de bonito, trazendo resultado real para a empresa, tá bem? Muito obrigada, gente. Não esquece de curtir nosso vídeo, de compartilhar nosso vídeo, levar essa informação para mais e mais pessoas, tá bem? Se inscreve no nosso canal, a gente se vê daqui a pouquinho.